Eu fui passar uma semana na casa da minha família lá no interior e eu queria dividir esse momento aqui com vocês. Eu vou apenas narrar esse vídeo porque eu esqueci de levar o microfone lá pro interior, então eu tive que gravar todas as cenas e tô publicando isso depois do Natal. Como dá pra ver aí, a Barra Funda próxima do Natal, né, lá no dia 22, tava abarrotada de gente. Todas as pessoas da cidade de São Paulo estavam na Barra Funda para pegar o ônibus. E aí eu já tava no ônibus, consegui pegar no horário certinho, teve uma discussão, uma briga lá, antes do ônibus partir, né, como todo final de ano pede. Mas deu tudo certo, a briga era um casal, que eles estavam com a neta, provavelmente, pelo que eu entendi, e ela não estava com a certidão de nascimento ali com ela, e esse casal só estava com o RG da menina e queriam embarcar com ela, e o pessoal da companhia lá do ônibus não deixou eles embarcarem porque precisava da certidão de nascimento. Aí eu fiquei muito bravo, porque o cara, o marido, ele entrou no ônibus e foi embora, e a mulher ficou lá no terminal com a criança chorando. Eu entendi que era um vô e uma avó, eles deviam ter ali por volta dos seus 50 e poucos anos, e a criança era bem pequena, tipo uns 10 anos assim, 12. E eu fiquei bem brava que o cara entrou e subiu no ônibus e foi embora. Eu não gostei dessa atitude, não. Mas quem sou eu pra julgar, né? Quem somos nós para julgar, mas já julgando? Eu achei esquisita essa atitude e não curti. Mas enfim. Eu comprei a passagem para viajar de noite. Eu não gosto de viajar em momento algum, em horário nenhum, porque de noite atrapalha o meu sono. Eu levo muito a sério a qualidade do meu sono. Então, por mais que eu tire cochilos ali dentro do ônibus, eu não gosto, porque eu não durmo profundamente. Mas ao mesmo tempo era o horário que tinha, da viagem mais curta, né, de São Paulo até a casa da minha família, lá no interior, dá por volta de 6 horas e meia, 7 horas de ônibus. E essa passagem que eu comprei, ela era de uma viagem de 6 horas e meia. Então eu aproveitei e peguei essa passagem aí. E na volta, geralmente, como eu não tô com muita pressa, eu compro passagem de dia. Aí o meu sono não é atrapalhado. Mas eu corro o risco de pegar uma viagem mais longa. Aí eu já tava chegando no interior, né? Na cidade da minha família. E pra quem tá perguntando, provavelmente, essa cidade é Lins, no interior de São Paulo. E a minha gata acabou de miar aqui. A cidade chama Lins, tá? Próxima de Araçatuba, próxima de Bauru, Cafelândia, que é uma cidadezinha bem menor, não sei nem por que eu tô citando ela aqui. Bom, aí eu já tava chegando na casa da minha família, como dá pra ver. Eu cheguei por volta de umas 6 e pouco, então eu fui tirar um cochilo. À tarde não, né? Mais tarde eu fui sentar na varanda com a minha avó, passar um tempo ali com ela, assistir uma aula do Eslen lá no reservatório de dopamina e fiquei lendo meu livro. Depois eu e minha mãe, a gente começou a maratonar alguns filmes, né? Que a gente tem esse costume de maratonar filmes juntas. E aí a gente foi ver Frankenstein, ela adorou. À tarde eu saí pra correr, e eu gosto muito de correr no interior porque é muito confortável, vocês vão ver aí o trajeto. E eu encontrei uns animais na rua de casa. Essa rua foi recém-asfaltada, então o asfalto tá muito gostoso, assim, de correr, super lisinho. E eu fiquei interagindo com esses bichos aí um tempo. Esses bichos, esses cavalos, né? Eu não encostei neles porque eu fiquei com um pouco de medo. Não medo, mas vai que eles têm pulga ou sarna, sei lá. A minha irmã tem uma cachorrinha, então eu fiquei com medo de transmitir alguma coisa ali pra ela. Então eu não encostei nos animais. E aí depois eu fui correr, olha só como é que é essa vista aí. Subindo a rua de casa tem um aeroporto desativado. Esse aeroporto só tem... Antigamente nele tinha... Como que fala? Cargas de mercadoria, descargas de mercadoria nesse aeroporto, mas recentemente ele tá desativado. E na frente dele tem uma faculdade, onde alguns amigos meus cursaram ali, né? Estudaram ali. Na esquina desse aeroporto tem esses gatos que ficam morando aí, nessas caixas de transporte. Ali no vídeo só dá pra ver um, mas tinha alguns dentro da caixinha. Aí à frente da faculdade. E estava próximo do escurecer, né, do final do dia. Então eu fui correr porque tava absurdamente calor nesse dia, tava absurdamente calor.
e eu parei pra contemplar aí o pôr do sol, que ele é muito diferente no interior. Essa é a prefeitura da minha cidade, e se você não sabe, provavelmente você não sabe disso, Linz tem o primeiro prefeito gay do Brasil. E quando ele ganhou foi muito engraçado porque os conservadores, né, os reacionários, espalharam uma fake news falando que o prefeito ia pintar a prefeitura de rosa, o que é ridículo, né? E aí eu parei pra tomar uma água porque tava muito quente. Essa semana do Natal pro Ano Novo fez uma temperatura muito acima da média e eu passei muito mal em Linz. Eu não conseguia fazer absolutamente nada, não conseguia sair de casa, não conseguia comer. Só quando escurecia eu conseguia fazer algo. E aí eu fui correr nesse local aí, nessa chamada pista de Cooper, por conta daquele médico, eu acho que chama Cooper, que ele que criou essas coisas de fazer caminhada, praticar exercícios leves, né, e tal, vem desse cara aí, o tal do Cooper. E a gente tem esse local lá em Linz, que foi transformado recentemente, com essa pistinha pra galera andar de bike, mas também correr. Aí tem uma galera também que fica jogando vôlei ali, tem essa pista para você fazer caminhada, tem essas árvores, é muito confortável. E tem uns pés de manga também, lá no interior, não sei se acontece aqui em São Paulo, provavelmente não. No interior é muito comum que as pessoas colham frutas nas árvores, né? Então tinha esse cara aí derrubando manga pra comer, né? Pra levar pra casa. Ele levou muita manga. E essa é a entrada da cidade, tem esses anjinhos que parecem que estão bebendo uma cerveja aí. Eu achei muito engraçado. E próximo de casa eu já comecei a andar porque eu peguei uma subida absurda, então eu fui caminhando e gravando esses trechos aí do bairro. Lá perto da minha casa mesmo, a iluminação é muito ruim, porque é uma cidade de interior. Então a iluminação não é tão boa tanto quanto em São Paulo. Tem alguns trechos que ficam muito escuros e eu vou mostrar pra vocês um pouco mais pra frente. Nessa rua aí que eu tô, tem uma padaria chamada Santa Margarida. E ela provavelmente é a melhor padaria da cidade. Ela é muito bonita, assim, diferente das padarias de interior, né? Que são pequenininhas e simplesinhas. A galera geralmente vai aí pra tomar um café da manhã mais reforçado, se encontrar, fazer uma reunião. É muito gostosa essa padaria. E aí, ó, essa é a rua da minha casa. Como dá pra ver, tá escura. É que o celular beneficiou um pouco aí a qualidade da iluminação, mas tá bem escura. No outro dia, bom, já passou um dia aí, a gente foi lá tomar sorvete numa sorveteria que fica afastada da cidade. Ela se chama Fazendinha Tropical. E essa sorveteria, cara, ela é a melhor sorveteria da cidade, ouso dizer. E uma das melhores da região também. Tem uma galera que vai lá só pra tomar o sorvete porque ela é literalmente no meio do mato. Então a gente tem que pegar o carro ali por alguns minutos, uns 15 minutos de carro, e a cachorrinha da minha irmã tava no banco da frente. E aí a gente pegou o carro e foi até lá, e no caminho tem aqueles condomínios novos, né, dos novos ricos, que estão crescendo cada vez mais, e tá tomando conta da cidade, assim, então tá ficando bem bonito, mas ao mesmo tempo tomando um pouco do espaço da área verde. E aí eu fui batendo papo com a minha família, né? Com a minha tia, com a minha irmã, querendo saber das novidades da família. E a cachorrinha da minha irmã, como sempre, no protagonismo aí, né? Como dá pra ver, é literalmente numa fazenda, tá? É no meio do mato e a sorveteria fica no meio. E tem outras atividades também. Dá pra você andar de kart, tem umas lojinhas. Aí você para o seu carro e vai lá pegar o sorvete. Na hora que a gente chegou, tava bem tranquilo de movimento, mas depois fica bem cheio. Ó, dá pra ver os sabores aí, se você quiser pausar o vídeo e ver os sabores. E, enfim, fala pra mim qual que é o seu sabor favorito de sorvete. Eu gosto de sorvete de chocolate, doce de leite e maracujá. Eu tenho uma certa dificuldade de pegar sabores diferentes, porque na minha cabeça parece que não é sorvete validado, sabe? A minha cabeça só entende que é sorvete se são esses sabores.
Então, geralmente eu pego apenas esses. Eu provo, mas, num geral, eu gosto apenas desses 3 sabores. E eu tenho muita dificuldade de pegar sabores diferentes. Aí eu peguei esse copinho aí, esse copaço de R$17 com 2 bolas. Aqui em São Paulo você compra sorvete, muito menos sorvete, por muito mais dinheiro, né? E, cara, é muito confortável sentar nesse lugar aí, nesses banquinhos, embaixo das árvores, ver as vacas e as galinhas e os bois e, sei lá, outros animais que tem nessa fazenda. Tava um aroma muito forte de natureza. Então, como dá pra perceber aí pelo vídeo, tava bem carregado de energias da natureza. Especialmente nesse local aí, porque era próximo do banheiro das vacas, então eu não curti muito, e ainda bem que o vídeo não tem cheiro, porque tava bem desagradável. Cara, eu vi esse porco aí, ele me assustou muito. Olha o tamanho dessa jamanta, não desse porco. A cachorrinha da minha irmã, a Lana, ficou até meio em choque, porque olha o tamanho desse animal, velho. E aí tem também umas ovelhas lá, muito fofinhas, mas elas estavam muito longe e eu não consegui me aproximar delas. A minha família encomendou um pote de meio litro de sorvete pra mim. E aí eu peguei o sabor chocolate belga e maracujá, porque uma coisa assim de fruta, né, pra dar uma quebrada. E aí eles compraram um pote de 5 litros de sorvete de bem casado. E é um sabor que eu não gosto. Então eu fiquei só com o meu potinho. Ah lá, ó os condomínios invadindo lá, ó. Village Ibirapuera. Eu achei muito engraçado o nome desse condomínio. Na volta, a gente passou num mercado para comprar umas coisas pro Natal, né? Então a gente foi no mercado que chama Amigão. É uma rede de supermercados do interior. E eu gosto bastante dessa rede de supermercados, tem bastante coisa legal, assim, é bem servido, bem organizado. E eu adoro mercados, assim, adoro passear nos mercados. Aí eu tava gravando com a câmera frontal virada pra mim, com o celularzão na minha cara, e foi muito engraçado, porque as pessoas ficavam me olhando. E aí no meu carrinho, na minha cestinha, na verdade, eu peguei várias coisas ali, e a minha tia quer pagar, então... Cara, incrível, né? Você ir pra casa da sua família e ter eles pagando tudo pra você, você economizando. É muito gratificante. Aí eu tava só pelo estilo mesmo, andando ali desse jeito. Quando anoiteceu, eu fui com os meus amigos, aí já era o Natal, já era dia 24. Eu fui com os meus amigos pra uma praça, porque no interior a gente não tem muita coisa pra fazer, né? Então a gente foi pra uma praça se encontrar, alguns dos meus amigos da infância, da adolescência, né? A gente mantém contato até hoje. E somos amigos até hoje. E aí a gente foi pra lá pra trocar ideia, ver como é que tá a vida um do outro, né? Porque são raros os momentos que nós todos conseguimos nos encontrar. Nesse dia, a gente nem encontrou todo mundo, porque cada um tem sua rotina, né? Sua vida, seus compromissos. Mas encontramos algumas pessoas e foi muito legal. E a gente ficou até umas 4 da manhã conversando lá, foi bem bacana. E aí eu tava perto da entrada da cidade e olha só essa decoração, velho. Eu achei muito legal, assim. Eu gosto muito do Natal, é minha data favorita do ano. Por mais que eu não seja religiosa, eu gosto muito dessa data, porque é uma data muito simbólica, assim, que tem muito significado pra mim. É o momento de encontrar minha família, de estar com eles e de reencontrar os meus amigos da adolescência. Então, eu gosto muito dessa data. E também pelas comidas, né? As comidas do Natal são... Nossa, elas pisam muito. Depois, no outro dia, aí, a gente começou a assistir Dexter, eu e minha mãe. Eu tava assistindo Dexter no corredor de casa, do lado de fora, porque tava muito quente. E aí eu tava tomando café, no calor de 35 graus, da janela. E minha mãe gostou muito dessa série, a gente continuou maratonando. E agora que eu vim pra São Paulo, ela falou que vai continuar assistindo. E eu só quero ver como é que vai desenrolar isso. Eu também fiz uma sobremesa. Afinal de contas, quando eu vou pra lá, né, eu tenho que negociar com a minha família. Minha família faz alguma coisa pra eu comer, algumas coisas, e eu faço de volta.
Aí eu tinha feito uma torta, uma cheesecake, na verdade, de doce de leite. E ficou muito foda. Eu gostei muito do resultado dela. Acho que foi uma das melhores cheesecakes que eu já fiz. E vocês gostam de cheesecake? Fala aí pra mim qual é o seu sabor favorito de cheesecake. Eu gosto de chocolate. Aí eu já tava no final da minha jornada, né? No final da minha semana. E eu fui pra São Paulo, né? Então dá pra ver aí a pistinha de Cooper, lá da minha cidade, né? Quando você tá saindo da cidade, você tem essa vista bonita da natureza aí. Pra finalizar a sua viagem. E eu gostei muito desse tempo que eu passei com a minha família. A minha família é muito especial pra mim. Esse ano fez 10 anos que eu moro sozinha e todas as despedidas são muito marcantes e muito emocionantes, porque, por mais que passe muito tempo, né, que eu já saí de casa, eu ainda sinto muita falta da minha família, todos os dias. E essa despedida em especial foi muito difícil pra mim, porque eu passei muito tempo com a minha mãe assistindo série, assistindo filme com ela. E a minha família tá com alguns problemas de saúde, né? Minha avó, minha mãe, a gente perdeu meu tio recentemente. Então, foi um ano bem difícil, assim, pra gente. Nós estamos bem, né? Minha mãe, minha avó, nós estamos bem. Mas esses problemas de saúde que afetam pessoas ali que já são mais velhas, né? Essas coisas que a idade apresenta. Então, passar esse tempo com elas foi muito emocionante, porque eu quero estar mais presente com a minha família. Cada ano que passa, as responsabilidades aumentam e eu me sinto, às vezes, um pouco cobrada. Eu mesma me cobro, na verdade, de me fazer mais presente na vida deles. Mas é muito difícil. Eu tô trabalhando bastante, eu tô mantendo esse canal aqui, tô fazendo ele crescer e me toma tempo. Então, às vezes eu não tenho condições financeiras até e de tempo para ir até o interior e passar um tempo com a minha família. Como eu comentei no início do vídeo, Lins fica a 7 horas de distância de ônibus da minha família. Então eu preciso dedicar 7 para ir e 7 para voltar. E quando você não está de férias, isso é muito difícil, né? É muito tempo para você dedicar de viagem e tempo para ficar lá curtindo quem você ama. Então foi muito difícil, assim. É muito difícil manter essa rotina de estar com a minha família. Mas eu prevejo, né, meus objetivos aí é sempre estar mais com a minha família, da maneira que eu posso, da forma que eu posso, quando eu posso. Porque a minha família é uma prioridade na minha vida e eu acho que deveria ser uma prioridade na sua também. E estar com eles é um valor inegociável pra mim. Não tem dinheiro no mundo que pague estar com a minha família. Aí eu já tava chegando em São Paulo, eu passei um tempo no ônibus refletindo sobre a minha própria vida. Bom, na verdade não. Na verdade não estou, não. Eu tô olhando aqui agora, eu tô vendo que eu tava chegando em Bauru ainda. Bauru é uma cidade que eu já morei também. Eu morei 3 anos em Bauru e eu acho uma cidade maravilhosa. Pelo menos nos anos que eu morei lá, foi uma cidade que me atendeu muito bem. Porém, se você deseja crescer mais profissionalmente, talvez Bauru fique limitada para você. Talvez seja uma cidade da qual você consiga morar, caso você já tenha um serviço aí de home office, ou se você é uma pessoa mais velha que quer reduzir o seu ritmo de vida, entendeu? Que quer dar uma desacelerada, sabe? Então, Bauru é essa cidade maravilhosa, caso você queira desacelerar. Aí a gente fez uma parada no Graal, e o Graal é sempre aquela coisa, né? Você fica com medo de ficar perdido ali e virar um trabalhador do Graal também, porque o seu ônibus te deixou. Vocês sabiam que tem essa lenda urbana, né? Que se você for deixado no Graal, você vai virar um funcionário lá. Então, fique esperto aí, presta atenção no seu ônibus. Eu não peguei nada pra comer, porque das opções que tinham lá, nenhuma eu senti vontade de comer. Era só fritura, salgado, bolo, umas coisas muito pesadas pra mim. Então, eu levei uns lanches na minha mochila, né? Eu levei um pão com ovo, uma maçã e umas outras coisinhas. Comprei uma paçoquita, na verdade. E acabei comendo isso de almoço, porque quando eu chegasse em São Paulo, eu ia pedir um iFood ali. E aí a gente ainda tava no Graal. E eu voltei nesse ônibus que eu tava, cara, tinha uma galera falando pra caramba.
Tinha um cara que conheceu uma mina, na verdade um senhor que conheceu uma senhora, e eles conversaram por 4 horas seguidas na minha frente. Foi bem difícil. Foi bem difícil, mas eu acompanhei a vida inteira deles, assim, eu descobri tudo que eles fazem. Porque eu sou fofoqueira, né? E aí a gente tava chegando na Barra Funda, tava bem cheio de gente, não nessa cena aí, mas na Barra Funda em si. E depois eu cheguei em casa e fui apertar meus gatos porque eu tava morrendo de saudade deles. Então é isso, vamos chegando ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha semana em Lins. Desejo que vocês tenham um feliz ano novo, um excelente 2026. Eu espero estar aqui com vocês para mais um ano de muitos vídeos e muitos conteúdos e muitas reflexões. Até lá, um abraço.